bem-vindos esta manhã à Escola Dominical aqui da Assembleia de Deus de Alverca. O nosso irmão Orlando, no seguimento do seminário que tem vindo a ministrar sobre Em que Cremos, ele não poderá estar presente por motivos de ordem pessoal, sendo que me foi incumbido de fazer esta sessão extraordinária, interrompendo aqui o seminário do irmão Orlando, que queira Deus, e estando tudo em condições, ele estará de regresso no próximo domingo convosco. Assim sendo, somos todos muito bem-vindos a virmos debruçar um pouco num prisma de estudo acerca do livro de Eclesiastes. E assim não iremos colidir com a linha de raciocínio e pensamento que tem vindo a ser ministrado pelo nosso irmão Orlando também. Eclesiastes porquê? Bom, tem sido o meu devocional nestas 2 últimas semanas, e quando me disseram que tínhamos que fazer uma lição extraordinária, por que não pegar naquilo que eu tenho vindo a desenvolver em estudo no meu devocional e poder trazer até vós também aquilo que o Senhor me tem mostrado e me tem revelado, e que seja de bênção para vós, tal quanto tem sido para mim também. Não teremos a oportunidade de abordar Eclesiastes todo, ainda que o livro seja pequeno, não é? Mas iremos fazer uma abordagem que me parece bastante interessante. No meu caso pessoal, eu sempre tive algumas dificuldades na interpretação e olhar para as coisas, nomeadamente no capítulo 2 e capítulo 3 de Eclesiastes. E depois de ver o capítulo 2 e o 3 desta forma, como eu vos vou tentar passar, eu diria que todo o resto do livro de Eclesiastes se encaixa muito como uma luva. A minha dificuldade estava mesmo no olhar do capítulo 2 e capítulo 3. Mas, amados irmãos, para podermos olhar para Eclesiastes, teremos que, obrigatoriamente, à luz da Bíblia, falarmos um pouco e vermos quem é que escreveu Eclesiastes e porque é que ele escreveu Eclesiastes da forma como escreveu, não é? Porque quem começa a ler o livro de Eclesiastes, parece que a vida toda ela é uma chatice, não é? Tudo é mau, tudo é triste, tudo é complicado. Porque é que Salomão escreveu isto? E porque é que Salomão escreveu isto, sendo Salomão quem ele era, não é? Um homem cheio de sabedoria de Deus, não é? Então, se abrirmos as nossas Bíblias e procurarmos um pouco sobre Salomão, em 1 de Reis, e nós vamos fazer aqui algumas leituras, para que seja a própria palavra do Senhor a revelar-nos quem era Salomão. 1 de Reis, no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 14, irmãos, nós conseguimos perceber que Salomão era um homem cheio de entendimento e da sabedoria de Deus. E nós faríamos somente aqui a leitura, por exemplo, no versículo 9, que diz: este era um pedido de Salomão ao Senhor. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Primeiro, aquilo que Salomão pediu ao Senhor foi entendimento e sabedoria para ensinar o povo do Senhor. E porque isto pareceu bem aos olhos de Deus, este pedido, no versículo 11, disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Precisamente por ele ter feito este pedido e não olhar para o seu umbigo, para as suas riquezas e pedir mais coisas ao Senhor, o Senhor se agradou do pedido de Salomão e o encheu de entendimento e sabedoria do alto. Este é um bom exemplo para nós, irmãos. Este é um bom pedido que nós podemos fazer e devemos fazer nas nossas orações. Quão bom seria recordar a nossa mente, ter esta memória em recordar sempre que estivéssemos em oração, na presença do Senhor, clamarmos por entendimento, sabedoria do alto, irmãos, e revelação divina. É uma coisa que a gente pode colocar e incluir nas nossas orações, não é? Pedir ao Senhor: Senhor, dá-nos mais entendimento da Tua palavra, dá-nos mais da Tua sabedoria
e Eclesiastes vamos falar sobre isto, o que é a sabedoria do homem versus a sabedoria divina, e dá-nos mais da tua revelação. Muito bem, se os irmãos conseguirem contar toda a areia que existe no mar e nas praias, que não me parece seja normal, mas diz a palavra do Senhor, irmãos, em 1 de Reis, no capítulo 4, versículo 20 a 30, revela que a sabedoria de Salomão era tanta quanto a areia que existe no mar. Agora, os irmãos, reparem bem a imensidão de entendimento e sabedoria que Deus proveu a este homem. E os irmãos encontram esse registro em 1 de Reis, no capítulo 4, versículo 20 a 30. Também, irmãos, dada a sua sabedoria e o entendimento que este homem tinha, muitos o procuravam para o consultar e o escutar, porque ele tinha entendimento sobre todas as coisas. Porque o entendimento não era dele, homem, o entendimento e a sabedoria tinha proveniência de Deus. Então, muitos povos, muitos homens se dirigiam a Salomão para poder escutar e entender o que ele dizia. E os irmãos encontram isto também na 1 de Reis 4:34. Puxemos lá, 1 de Reis 4:34, irmãos. E diz assim a palavra do Senhor. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Isto era, todos os que naquela altura tinham conhecimento deste homem tão entendido, o queriam escutar. Porque era o entendimento de Deus que se revelava, irmãos. E também, no capítulo 10 de Reis, se avançarmos a nossa Bíblia para o capítulo 10 de Reis, versículo 24 e 25, também diz algo muito interessante. E diz assim a palavra do Senhor. Toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe havia posto no coração. Versículo 25. Ano após ano, cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Isto era, muito se agradavam todos, e aqui o todos, a Bíblia diz, toda a terra que o procurava, para escutar a sabedoria de Deus que fora revelada a este homem, Salomão. E foi Salomão que escreveu exatamente o livro de Eclesiastes que vamos agora abordar. Ok? Então, uma coisa que me parece bastante interessante em Eclesiastes, irmãos, é o próprio nome, Eclesiastes. Porquê é que este livro se chama Eclesiastes? O que é que significa Eclesiastes? E Eclesiastes é uma palavra que vem do grego e a palavra significa o pregador. É isto que significa a palavra Eclesiastes. O pregador. Quem é que toda a terra procurava? Este pregador. Quem? Salomão. Então, o nome Eclesiastes é o pregador. É aquele que anunciava. E anunciava o quê? Sabedoria. Ok? Este livro pode muito bem ter sido chamado por Eclesiastes, irmãos, pelo facto de Salomão, após aquela sua triste experiência de pecado e de afastamento do Senhor, ele ensinar publicamente o que ele tinha aprendido com esse erro. E o livro de Eclesiastes, quando começamos a ler, e parece que tudo é chato, tudo é fado, tudo é triste, tudo é empecilho, tudo é inútil, vem precisamente porque Salomão estava a ensinar publicamente o resultado de uma pesquisa que ele próprio fez, fruto de se ter afastado do Senhor. No livro de Provérbios, irmãos, nós tomamos conhecimento da sabedoria de Deus. Isto é, da sabedoria que provém do Senhor, no livro de Provérbios, que está logo antes de Eclesiastes.
também escrito por Salomão. Mas já no livro de Eclesiastes, irmãos, nós vemos aquilo que é a sabedoria cuja proveniência é da experiência obtida pelo próprio Salomão. Aquilo que ele vem relatar é a experiência, a maturidade, o resultado que ele percebeu depois do afastamento do Senhor acerca da sabedoria do homem. Ele vem revelar a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento como homem afastado de Deus. Ok? Provérbios, eu coloquei aqui que durante a primeira parte do seu reinado ele andava com Deus e ele escreveu Provérbios. Já Eclesiastes, ele é escrito sobre a última parte do seu reinado, irmãos, quando ele se encontra afastado do Senhor. Salomão era filho de Davi e de Batseba. Em Provérbios ouve-se voz de júbilo sobre a revelação do Senhor a Salomão. Em Eclesiastes, por oposição, consegue-se perceber a tristeza, a angústia e a amargura daquele que não se encontra nos caminhos do Senhor. E é curioso podermos ver esta dualidade, está bem? Então, o que é que fez afastar Salomão dos caminhos do Senhor e que, por sua vez, trouxe esta experiência que é riquíssima para nós hoje entendermos daquilo que é a sabedoria do homem natural, o homem comum que se afasta de Deus. Se recuarmos novamente as nossas Bíblias lá na Primeira de Reis, e agora sim vamos fazer uma leitura um bocadinho mais longa, do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 11, portanto, 1 de Reis 11, de 1 a 8, está aqui a razão pela qual levou Salomão, um homem cheio da sabedoria de Deus e entendimento, depois de provar, irmãos, aquilo que Deus entende sobre as coisas, este homem afasta-se do Senhor. Como? Como é que isto aconteceu? E diz assim a palavra do Senhor. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e ateias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis em contacto com eles, e eles não entrarão em contacto convosco, porque perverterão o vosso coração para seguires a outros deuses, isto é, aos deuses destes povos estrangeiros. A este se apegou Salomão pelo amor. Isto é, o Senhor diz, a estes não te apegues tu, e foi precisamente a estes que Salomão se apegou, nomeadamente a estas mulheres todas concubinas que o serviam. A falta de obediência. Para os nossos dias de hoje, é o Senhor dizer que é para a esquerda e nós decidirmos irmos para a direita. Continuando. Salomão tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, irmãos. Os irmãos imaginem a tentação de um homem destes que é rei ter no seu domínio 1000 mulheres. 1000 mulheres. E estas perverteram-lhe o seu coração. E este foi o grande erro de Salomão. Foi não obedecer ao Senhor e deixar-se levar pela tentação. E fruto disto, Salomão a seguir, dada a sua sabedoria e entendimento, começa a investigar, de acordo com a sua sabedoria humana, o resultado que dá a viver longe do Senhor e só de acordo, não com as coisas do alto, mas de acordo com a sabedoria do comum mortal que não conhece a Deus ou que está
longe e afastado das coisas do Senhor. Isso há em Eclesiastes. E agora sim, começando a ler Eclesiastes, baseado nesta ideia, começamos a perceber porque é que Eclesiastes diz o que diz. Ok? Então Salomão aprendeu uma verdade muito dura, irmãos. É que sem a bênção de Deus, sem a sabedoria e sem a revelação do alto, irmãos, posição social que ele tinha, riquezas que ele tinha e sabedoria e maturidade humana que ele tinha, não serve rigorosamente de nada para alcançar uma coisa: felicidade. E é aquilo que nós podemos assistir, irmãos, a todo aquele que nestas portas entra e que se rende aos pés do Senhor, é que todos eles têm um denominador comum. Isto é, há uma coisa que é comum a todo aquele que não conhece o Senhor. Por mais riqueza que tenha, por mais férias que faça, por mais compras que faça, por mais extrovertido que seja, por mais amigos que tenha, por tudo o que possa encher aquele coração, existe um vazio. E existe falta da verdadeira felicidade. Amém? Os irmãos, reparem, as pessoas que nós conhecemos e que não conhecem o Senhor, chega às férias e é uma alegria absoluta. Acaba as férias, volta à tristeza. E então vivem assim. O mundo não consegue satisfazer aquilo que só o Senhor pode entregar. E Eclesiastes vem falar disto. Em termos de inspiração, irmãos, eu coloquei aqui que o livro de Eclesiastes, ele é um registro inspirado de palavras não inspiradas. Porquê? Porque quando ele é escrito, é inspirado por Deus a sua revelação aqui na Bíblia, mas o fruto que levou à conclusão de Salomão não é a inspiração de Deus, era as decisões e as opções e as escolhas de um homem tal como Salomão quando se afastou de Deus. Isto é, a ver se agora consigo tentar resumir aqui isto de forma mais clara. A Bíblia está cheia de passagens, inclusive escritas e ditas por ímpios. As palavras ditas pelos ímpios não são inspiração divina, mas é inspiração divina que elas fiquem registadas na Bíblia para a nossa aprendizagem e para a nossa edificação. A Bíblia não tem só coisas escritas de bem. A Bíblia mostra muitas coisas de errado que se passaram, para que nós possamos pôr os olhos nessas coisas erradas que não são inspiração divina, mas que foram inspiradas para ficarem registadas para nosso ensinamento. Porque nós mesmo nas coisas erradas, irmãos, devemos tirar conclusões e aprendizagem. Mais que não seja a não fazer igual e a não repetir. Fiz-me entender? Então Eclesiastes é palavras não inspiradas por Deus de Salomão, mas registadas e inspiradas por Deus para nosso entendimento e aprendizagem. E então vamos lá começar. Capítulo 1 e capítulo 2, de uma forma assim muito resumida, é a inutilidade do prazer, irmãos, e da sabedoria meramente humana. Isto é, por muito entendido que tu sejas, por muito sábio que nós sejamos e por muitas riquezas que nós tenhamos, é meramente humano. Isto não nos vai levar a lado nenhum. A rigorosamente lado nenhum, irmãos. No primeiro capítulo, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos uma conclusão após a investigação toda que Salomão, entendido, tira da sua vida longe do Senhor. Versículo 2. Esta é a grande conclusão de Eclesiastes. Versículo 2. Diz a palavra do Senhor: vaidade de vaidades. Por mais rico que sejas, por mais entendido e sábio que tu sejas aos teus olhos, esta é a conclusão. Vaidade de vaidades, diz o pregador,
diz aquele que o mundo todo buscava para ouvir este homem tão sábio. E ele diz mais: vaidade de vaidades, tudo o quê? Tudo o que é ao entendimento do homem e não de Deus, tudo o que é ao entendimento daquele homem que está afastado do Senhor, julga que é ou que faz, ele diz: tudo é vaidade. Isto é, tudo é inútil, por muito que tu faças. Se não for na sabedoria do Senhor, irmãos, Salomão diz que é inútil. Não servirá. Não servirá. Ainda no primeiro capítulo, do versículo 4 ao 18, irmãos, a ideia de que todos os homens vão e vêm neste mundo, todos vão e vêm, e continuam todos sem descobrir qual é a solução para os grandes problemas do mundo. E ó, que sabedoria que está aqui. E isto é verdade. E isto é verdade. Estamos para lá do ano 2000 depois de Cristo, irmãos. E ainda hoje o mundo nos traz questões e problemas que ao homem não é possível discernir, descobrir e resolver. Portanto, cuide-se o homem que pensa que tem a sabedoria toda e que resolve todas as coisas, porque não é assim que o mundo gira. Ainda hoje, nós não descobrimos o fundo do mar, irmãos. Hoje já chegaram 2 sondas a Marte. Os chineses puseram lá ontem outra. A Marte. Anos-luz de distância. Mas ainda não conseguimos saber e descobrir todo o fundo do mar, que é aqui neste planeta. Há mistérios que nunca vão ser revelados, irmãos. Até para poder provar que a grande sabedoria e o conhecimento é de Deus, não cabe ao homem. Amém? Ele já assim se acha muito. Os irmãos imaginam que era o homem saber todas as coisas. Seria uma coisa muito complicada, irmãos. Seria uma coisa muito complicada. Então o mundo continua a existir com estes mistérios, que é o que está aqui neste primeiro capítulo, de 4 a 18. Assim sendo, toda a teoria e toda a sabedoria do homem fracassa. E é bom que fracasse, que é para nós sabermos também qual é a nossa posição perante o nosso Deus. E Salomão revela-nos isto, nestes versículos, está bem? No capítulo 2, irmãos, Salomão aplica que a sabedoria humana, na prática, é querer encontrar a felicidade. Isto é, na verdade, tudo o que acontece e tudo o que o homem desenvolve e cria e investiga e inova, na verdade é querer fazer o quê? Preencher o vazio que existe dentro do homem, que só Deus pode preencher. Isto é, o homem por natureza é insaciável. Sempre. Os irmãos tentem colocar a visão no vosso entendimento da pessoa que vocês conhecem ou já ouviram falar, que tudo tem, que tudo pode, e ele é insaciável. Sempre insaciável. Há sempre mais qualquer coisa que ele quer. É sempre preciso inovar mais qualquer coisa. Porque é uma busca incrível de felicidade, de preenchimento, de realização. Porque não conhecem o Senhor. E aqui Eclesiastes mostra-nos isto, irmãos. Que o homem é este animal insaciável. Então, no versículo 1 e versículo 2 do 2º capítulo, irmãos, Salomão diz que experimentou através da alegria e até do próprio riso, isto é, experimentar ser uma pessoa alegre, bem disposta, sorridente, experimentou alcançar a felicidade, fazendo felicidade. Isto é, às suas próprias mãos, criando felicidade para ver se isso o preenchia. E a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 1 do 2º capítulo, diz: eu te provarei com a alegria. Com a alegria. E depois no 2º versículo diz assim: do riso disse, está doido, e da alegria, 2 pontos, ele diz aqui uma coisa muito interessante, que é uma pergunta, irmãos. Ele diz assim: de que serve esta?
Então ele, através da alegria, da felicidade e do sorriso, ele não alcançava e não preenchia a felicidade que o homem tanto precisa. Depois a seguir ele diz que vou experimentar com o vinho. Olha, vou experimentar através do vinho, a ver se eu alcanço esta felicidade. Oh, irmãos, quantos nós conhecemos que não conhecem o Senhor, que experimentam alcançar a felicidade por este método que vamos falar agora? Pela bebida. Porque a vida é uma frustração, porque a vida ao entendimento do homem não funciona, porque ele não sabe governar o passo do amanhã e ele não sabe viver o dia de hoje, e então busca como solução desesperada, olha, não é que seja pelo vinho, pode ser que me faça esquecer das coisas e eu alcance a verdadeira felicidade. E ele diz aqui, irmãos, no versículo 3, diz que até pelo vinho ele experimenta. Ele diz, busquei ao meu coração como estimular com o vinho. Só que a resposta a esta questão volta outra vez ao versículo 2, que diz assim, de que serve esta? Também não serve. Também não dá. Então, e o que é que ele pensa? Através de obras. Então eu vou-me dedicar a fazer construções, vou-me dedicar a fazer obra, vou-me dedicar a fazer coisas grandes para que isto me preencha e eu me sinta plenamente feliz e satisfeito. E ele faz isto no versículo 4. Só que a resposta volta ao mesmo. De que servirá as obras? As obras acabam e ele continua insaciável. Então a felicidade também não vem por fazer obras. Quantos de nós conhecemos, irmãos, que praticam obras de beneficência sem que os olhos estejam postos no Senhor? Para fazê-los mais felizes, para se sentirem mais humildes naquele caso pontual, e depois acaba aquela coleta de alimentos, irmãos. E voltamos só para o Natal seguinte. A prática da obra sem a presença de Deus também não traz a verdadeira felicidade. E é isto que Salomão diz. Também não é por obras que a felicidade vem ao nosso coração. E ele experimenta a seguir no versículo 5, ele experimenta a seguir através das riquezas, porque Salomão era um homem rico, ele era rei, e através da música, que era algo que também existia em pleno. Irmãos, será isto? E a resposta é outra vez no final do versículo 2, que diz, e de que é que isto serve? Também não é isto que vai servir. O homem mais rico continua a querer ter mais. Ele não para. Há ditados populares que têm o seu sentido, que se costuma dizer dinheiro gera mais dinheiro, e a verdade é que o homem que tem muito dinheiro, aquilo que ele mais deseja é mais dinheiro, porque a felicidade verdadeira não habita no seu coração. Então ele fica farto e desesperado. Quanto mais ele entende pela sabedoria que mais busca a felicidade fora do Senhor, na verdade, ela mais ausente se torna no seu coração. E daí as expressões tristes que ele aqui usa, de tristeza, de amargura, de que a vida é complicada, de que é inútil. E então assim começamos a entender porque é que ele diz todas estas coisas. Os irmãos, reparem uma coisa, por exemplo, não adianta, ainda que o homem tenha toda a sabedoria humana, irmãos, não adianta nada mais nem nada menos do que adiantará, por exemplo, a um tolo. Os irmãos dizem assim, então, mas não é bom os nossos filhos estudarem, terem entendimento, terem conhecimento? É. Mas é muito bom que um filho que tem todo o entendimento e estuda a palavra do Senhor e tem um entendimento alto e do divino. Por caso contrário, irmãos, no ciclo final da sua vida, é tanto quanto é um tolo. Ele terá o mesmo fim que terá um tolo. Vamos lá aqui ao versículo 14.
Segundo capítulo, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. E então entendi que o mesmo sucede a ambos. O homem mais sábio que nós possamos vir a conhecer à face da terra, se não tiver Deus, na verdade, terminará da mesma maneira. A sua sabedoria não lhe dá acesso ao eterno, nem à eternidade, nem à verdadeira alegria, nem ao verdadeiro descanso, nem à verdadeira paz. Não passará de um tolo, diz a palavra do Senhor. E é verdade. O homem mais rico do mundo terminará como todos os outros terminam. Ao pó voltará como todos os outros voltam. E não levará nada deste mundo. Irá tão nu quanto chegou a esta terra. Da mesma maneira, tão nu quanto chegou o tolo. Os irmãos já repararam? Então, de que servirá tanta riqueza, tanto entendimento e tanta sabedoria somente aos olhos do homem? Nada. Então ele conclui neste final do capítulo 2, irmãos, que a melhor coisa que o homem tem é extrair o melhor prazer possível desta vida e esforçar-se ao máximo para viver de acordo com uma vida moral aos olhos do Senhor. Porque se assim não for, nada servirá. Quando a Bíblia nos diz que o Senhor nos dará vida e vida com abundância, é neste tempo presente. Não é na eternidade. É já agora. Mas nos dará vida e vida com abundância se nós soubermos discernir os tempos e aproveitar ao máximo, moralmente aos olhos do Senhor, aquilo que a vida nos dá de bom e dada por Deus. Porque tudo aquilo que vem de bom é-nos dado pela permissão do Senhor. E nós devemos saber aproveitar isso. E os irmãos perguntam, e aquilo que vem de errado? E aquilo que vem de mau? E aquilo que não funciona bem? Pela permissão do Senhor, vem para a nossa aprendizagem, fortalecimento e estrutura na fé. E isso, irmãos, também é bom. E isso também é bom. Só não é bom se nós não andarmos debaixo da visão do Senhor, então vamos olhar a isso somente como coisas negativas para nos destruir. Quando o Senhor diz que nada nos virá para além das nossas forças. Então é para nos dar ensinamento e extrairmos o bom mesmo das coisas más. E aí sim começas a gozar da plena alegria e felicidade, porque consegues perceber porque é que as coisas acontecem e o que é que disso tem de bom para cada um de nós. Aquele que tem o Senhor, irmãos, habitará na eternidade. E as coisas menos boas fazem parte dos ciclos das coisas que têm que acontecer. E agora vamos chegar ao capítulo 3, que era aquele que me fazia muita confusão. Porque há tempo para isto, há tempo para aquilo, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para guerras, há tempo para paz. E eu dizia assim, bem, meu Deus, há tempo para tanta coisa, e quando é que é o tempo das coisas, e porquê é que as coisas são? E isto deixava-me sempre aqui alguma confusão, porque se há tempo para todas as coisas, como é que é? Acontece tudo ao mesmo tempo? Não acontece? E, irmãos, alcançarmos esta verdadeira felicidade, o homem tem que se focar nos benefícios de todas as coisas, todas as boas e as más. E temos que entender que a vida é feita de ciclos e que o homem, por mais entendido e por mais sábio que seja, está sempre sujeito a uma lei muito acima deste plano e deste nível, que é a lei e a ordem de todas as coisas
de Deus. O homem que vive completamente insatisfeito, por muito rico que seja, é aquele que ainda não entendeu que não depende dele, não depende do seu tempo, não depende da sua maneira, mas deve estar submisso aos ciclos que a vida e que o mundo leva por ordem de Deus. De que te adianta querer semear agora no entendimento plano, raso, nosso? De que adianta querer eu plantar sementes de coentro se não for a altura para plantar? Eu até lá posso pôr as sementes todas. Não vai nascer um pé. Porque a lei divina é quem rege este mundo. E foi Ele que criou e continua a ser Ele o soberano sobre todas as coisas. Por mais sábio que sejas. E quando o homem quer adulterar esta lei, quando o homem começa a adulterar esta lei, começamos a colher fruto de nos queremos pôr o dedo naquilo que só diz respeito ao Senhor. Hoje já se produz melão o ano todo, mas Deus sabe que melão é que nós andamos a comer. Hoje já se come uma galinha criada em 15 dias. No tempo da minha avó era preciso 6 meses. Deus sabe que galinha ando eu a comer. Há coisas que só dizem respeito ao Senhor. E então entramos no capítulo 3, irmãos. E fazendo a leitura do primeiro versículo, que acho que é muito importante para entendermos o capítulo 3, a palavra do Senhor diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isto é, a vida tem ciclos. Puxando isto agora também ao entendimento nosso aqui humano, irmãos. As coisas boas e as coisas más têm ciclos. E eu vou-vos dizer uma coisa que pode não ser muito agradável para todos, mas há tempo para as coisas más virem à nossa vida também. E elas têm mesmo que vir. Não é podem vir, elas vão vir mesmo. Porque a vida tem ciclos. É a lei divina a funcionar, irmãos. É assim. Ciclos. Por isso é que a palavra de Deus, vigiai e orai. Sabem porquê? Porque quando as coisas vão todas muito bem, prepara-te, porque está a chegar as coisas más. Porque é ciclos. É assim que acontece. Assim como nós, pela certeza, sabemos que a tempestade não irá durar para sempre e o inverno nunca ficará para todo sempre. Porque logo a seguir o inverno, irmãos, sabem qual é o ciclo que Deus instituiu? A primavera. Então, se eu sei que a seguir um grande inverno na minha vida, eu vou colher uma primavera, eu também sei quando estou no meu pleno verão, irmãos, eu devo continuar a vigiar e orar, porque começa-se a aproximar o inverno. Ciclos. E enquanto eu não discernir que a vida é feita destes ciclos, e ali enumera aqui uma série de ciclos no capítulo 3, a paz e a guerra, o nascer e o morrer, é precisamente para nos dar a entender, é assim que acontece. Isto é, porque te apoquentas tu à tua sabedoria, que queres ter tudo só à tua maneira. Irmãos, por nossa vontade, era verão a vida toda. E havia flores todos os dias. E havia dinheiro na conta bancária todos os meses. Então era tudo rico. Então ninguém trabalhava. Ai, que vida tão triste. A gente haveria de andar aí todos angustiados a saber quem é que haveria de fazer alguma coisa. Porque eu não tinha nada para comer. E vocês também não. Porque não havia quem produzisse. Olhem, se a vida fosse toda feita de acordo com o meu entendimento e sabedoria. Eu queria o melhor para mim e tu querias o melhor para ti. E o teu querer melhor para ti, seguramente, há muitas coisas haveriam de ser muito parecidas com aquelas que eu diria que seriam as melhores coisas para mim também. Então ninguém queria fazer aquilo que ninguém queria fazer. A vida é feita de ciclos. É assim que se rege o mundo, criado por Deus. E Eclesiastes diz isto. E este homem cheio de sabedoria consegue chegar a este entendimento porque ele foi cheio de sabedoria por Deus antes da escritura de Eclesiastes. E ele que estava afastado de Deus, à conta de se ter metido com todas aquelas mulheres que lhe queriam levar à adoração a outros deuses, ele percebeu claramente que buscar a verdadeira felicidade fora
da presença do Senhor, a vida é uma tristeza. Por mais que faça, por mais que peça e por mais que tenha. Os irmãos estão a entender Eclesiastes? Estou avançando, está mesmo na hora, não é? Tá? Sim, mais 5 minutos e terminaremos, irmãos. Quando a gente começa a encaixar este capítulo 2 e este capítulo 3 e perceber o porquê que ele escreve todas estas coisas, o resto de Eclesiastes, os irmãos lerem em casa descansadinhos e tranquilos, o livro é muito pequeno. Vocês percebem depois a seguir, porque ele a seguir vem explicar o que é a verdadeira felicidade. E também vem dizer daquilo que nós devemos nos afastar, que é das injustiças, e devemos buscar aquilo que na verdade nos torna felizes. Há uma coisa que ele vem a seguir dizer, um grande segredo, irmãos, que é como é que se encontra então a verdadeira felicidade àquele que ainda não a tem e que ainda não conhece o Senhor. E ele diz assim: capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Guarda o teu pé quando entras na casa de Deus. Inclina-te a ouvir do que a oferecer sacrifícios. Porque, irmãos, não é as obras que trazem felicidade. Aquela passagem do samaritano, irmãos, aquele levita e aquele sacerdote escusavam de entrar no templo a seguir, depois de passar pelo homem e desprezá-lo, e oferecer os sacrifícios que quisessem. Porque depois de ter passado por aquele homem desprezado, quase morto à beira do caminho, de que te adianta vir oferecer sacrifícios ao templo? Deu para perceber? Pela melhor oferta que faças, pela maior obra que executes, pelo maior louvor que queiras cantar, se desprezas aquele que estiver na beira do caminho, o teu sacrifício é em vão. Por isso é que Deus pede sacrifício vivo de coração. Não a prática da obra em si, mas o teu interior. Não trata do que está fora de ti, tudo isto se trata do que está dentro de ti. Assim como ele também diz que devemos abster-nos das injustiças e da violência. Então, entregar o nosso corpo em culto a Deus, sim, é isso que nos traz a verdadeira felicidade. Abster-nos da violência e das injustiças, sim, é isso que traz a verdadeira felicidade. Isso está lá no capítulo 5, do 8 ao 17. E quando passarmos a ter gozo moderado por tudo aquilo que Deus nos dá à mão, quer seja bom, quer seja mau, e nós percebermos que aquilo que vem à mão é de Deus, e se é de Deus, nós nos humilhamos na sua presença, somos gratos por todas as coisas e tiramos de todas as coisas o melhor para mim, então eu encontro a verdadeira felicidade. Oh, irmãos, eu já cheguei a ter muito mais do que tenho hoje. E eu hoje acho que consigo ter o mesmo nível de felicidade que tinha. De forma diferente. E então a gente extrai o melhor que pode de tudo aquilo que o Senhor nos permite chegar à mão. Pronto. Moderadamente e debaixo do temor do Senhor. Porque eu sei que é dele que as coisas me chegam à mão. Então eu começo a experimentar a verdadeira felicidade. Que não experimenta o homem só baseado na sabedoria humana natural. Que é aquilo que acontece a todo aquele que não conhece o Senhor. Por mais que tenha, nunca chega. Por mais que faça, nunca está feliz. Quantos multimilionários vocês conhecem que se suicidaram? Terminam com a vida sem avisar nada nem ninguém. É de felicidade, irmãos. Não é de felicidade. E o dinheiro não comprou nada de especial. Nada. E quantos multimilionários é que vocês conhecem? Eu conheço pelo menos 2 ou 3. E um deles até convivi assim de relativamente próximo. Que podem ter tudo aquilo que desejam. E tudo aquilo que a vista lhe quer alcançar, eu diria quase que pode ter. São os insatisfeitos da vida.
Vivem a perseguir os outros. Nunca estão felizes. Acordam todos os dias a pensar o que é que estão a fazer e como é que vão fazer para se sentirem preenchidos. Não são capazes de sentar numa cadeira e desfrutar da vida. Nem ter 10 minutos de silêncio. Quanto é que vale 10 minutos de silêncio na nossa varanda? Sem fazer nada. Sem pensar em nada. Só ouvir o que está a acontecer. Quantos é que conseguem tirar 10 minutos de silêncio? Quantos é que fazem uma noite de sono? Descanso. São poucos. Eclesiastes fala disto. E concluindo, irmãos, capítulo 6 ao capítulo 8, basicamente, ele fala sobre a sabedoria, esta sabedoria prática e verdadeira. Isto é, não adianta esforçarmos em descobrir a verdadeira felicidade baseada nas coisas terrenas. É aquilo que diz aqui Eclesiastes. Esquece. Não é nas coisas terrenas que tu vais encontrar a verdadeira felicidade. Ok? E como conclusão, se nós avançarmos para a nossa Bíblia, nós tiramos aqui a conclusão no capítulo 11 até ao versículo 14 do capítulo 12, que é o final de Eclesiastes. Isto conclui-se em 4 partes, irmãos. Número 1, fidelidade na nossa vocação. Os irmãos encontram isto aqui no capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Isto é, Deus deu-te semente à mão para semear, semeia. E não deixes de semear. E não deixes que ninguém te diga que não podes semear. E os tempos são trabalhosos e está difícil. Semeia. Porque quem dá o crescimento, meu querido, é o Senhor. A ti só te compete fazer uma coisa. Semear. Então não te canses de semear. Epá, mas o mundo é uma desgraça e isto está muito complicado. Semeia. Porque é o Senhor que sabe. O Senhor tem os seus ciclos. Mas não está a nascer nada porque eu pus a semente até na altura certa. E quem te disse que és tu que tens a sabedoria da altura certa? Fica descansado que quando for, o Senhor fará florir. Semeia. Segunda questão. Desfrutar desta vida de uma maneira tranquila é aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. Ok? Isto está no capítulo 11, do 7 ao 10. Desfrutar de uma maneira tranquila, irmãos. Tranquila. 3. Lembrarmos da existência do nosso Criador. Irmãos, abram lá 12, do versículo 1 ao 7, mas a gente lê só o primeiro versículo. Só o primeiro versículo do capítulo 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Meus amigos, lembrar que a nossa vida, nós somos donos do nosso nariz, mas sobre o nosso nariz existe um Criador. Eu sou dono do meu nariz, mas o dono de mim é Deus. Então eu posso tomar conta do meu nariz, desde que eu deixe que Deus tome conta de mim. Então se Deus tomar conta de mim, o Senhor vai me deixar tomar conta do nariz, irmãos. Agora eu não posso ser dono do meu nariz e esquecer-me do Criador. E isso vai dar uma asneira daquelas. Isto é, vou terminar como o tolo. Como o tolo. E por fim, irmãos, algo que é tão importante, e eu acho que a malta vai se perdendo aqui pelo meio disto tudo. E esta vamos ler de princípio ao fim. Capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 14, e terminávamos assim esta manhã, irmãos. Diz a palavra do Senhor: demais disto, filho meu, atenta, escuta, toma atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer juízo a toda a obra, e até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau, Ele irá fazer o seu juízo. Então, tendo em vista o juízo de Deus, irmãos, lembrando-nos todos os dias do nosso Criador, alegrando-nos, sabendo que tudo o que é bom e tudo o que é mau que vem à nossa vida é a permissão de Deus, e Deus quer que nós desfrutemos de tudo o que vem à nossa vida, colhermos o melhor de todas as coisas.
Devemos temer ao Senhor. Devemos temer ao Senhor. E chegávamos assim ao final desta manhã, irmãos. Assim de uma forma muito fugaz, mas eu acho que é tão bom o livro de Eclesiastes, mostra-nos tanta coisa. E a gente às vezes anda à procura de tanta felicidade, não é? Procuramos em tanta coisa, não é? E mesmo nós, crentes, é sempre bom relembrar e voltar a ler. Como é que um homem tão sábio como Salomão, a seguir inspirado para nos deixar estas palavras, por sua vez, muitas delas não são inspiradas porque são a sua vivência do seu dia-a-dia afastado de Deus, mas graças a Deus, Deus inspirou para que elas ficassem registadas, para nós hoje podermos lê-las, estudá-las e entender que podemos encontrar, mesmo no meio de um mundo muito chato, a verdadeira felicidade. Amém? Que Deus ricamente vos abençoe e vos guarde ao longo destes tempos.